Olá, meu nome é Tyron Miranda e este é o terceiro vídeo da série Programação Orientada a Objetos com PHP. Hoje irei falar sobre encapsulamento e visibilidades de atributos e métodos em objetos. Para começar, eu vou dar um exemplo aqui de uma classe. Uma classe, ela vai se chamar cálculo. E ela é uma classe que, vamos supor que ela é utilizada no nosso sistema para fazer diversos cálculos. E nessa nossa classe a gente vai ter um atributo public valor A. Lembrando que com atributos pode ser inicializado com o valor default. Então eu estou inicializando o valor A com 0. O public valor B é igual a 0. Vou criar uma variável chamada objeto e vou armazenar dentro dessa variável uma instância de cálculo. E após essa instância estar criada, eu quero exibir para a gente o conteúdo desse objeto, o conteúdo que está dentro da variável objeto. Então, se eu vier aqui executar, do lado aqui veja que nós temos o objeto cálculo e dentro desse objeto eu tenho um atributo A com valor 0. Na verdade, eu tenho um atributo valor A que recebe 0 e o valor B que recebe 0. E se eu quiser, uma vez que eu tenho esse objeto criado, eu posso vir cá, objeto valor B, e alterar esse valor. Vou executar e eu tenho o valor que é alterado aqui. Qual que é a desvantagem de eu usar esse tipo de abordagem e onde que entra o encapsulamento? Encapsular, né, é simplesmente você proteger atributos e métodos que não devem ser acessados diretamente, igual nós estamos fazendo aqui. Qual que é a desvantagem da gente fazer isso aqui? Por exemplo, se eu vier aqui e criar um método, por exemplo, public function somar. Esse método nosso é um método hipotético. Ele vai pegar o valor A, vai somar com o valor B e vai retornar esse valor para a gente. Então, aqui eu vou apagar e vou chamar a função somar. Então eu tenho o valor A1, o valor B 3. Na hora que eu mandar somar, aqui em cima ele está pegando o atributo. O this é o próprio objeto, então dentro do próprio objeto ele vai pegar o atributo A, que é esse atributo aqui que a gente criou, e vai somar com o atributo B, e vai retornar a soma dos dois. Aqui desse lado aqui, então pra gente é para ser exibido somente o valor 4. Vou executar, se não houver nenhum erro, ele retornou aqui para nós 4. Isso aqui é muito tentador se fazer dessa forma, é prático, é rápido, mas qual a desvantagem? Geralmente quando criamos um objeto, ou na verdade criamos uma classe que vai ser usada por alguém, é muito comum de outros programadores utilizarem ela e nem sempre eles vão saber utilizar da forma correta. Por exemplo, eu sei que minha classe aqui ela chama cálculo, ela recebe um valor A e um valor B, mas no meio do programa às vezes pode ser passado aqui um objeto erroneamente. Então, sei lá, aqui vai ser passado uma nova instância de cálculo. Se a gente for executar esse programa, a gente vai ver que vai haver um erro
o PHP vai falar que ele não conseguiu converter o objeto cálculo para inteiro. Aqui, ó, se a gente for ver aqui, ó, o objeto da classe não pode ser convertido para int, ou seja, para inteiro na linha 10. A linha 10 é justamente aqui. Por quê? O PHP, quando realiza operações matemáticas, ele tenta pegar esses valores, seja string, objeto, qualquer coisa, mas ele tenta converter, ele tenta entender esse valor, ele tenta converter para um número inteiro para realizar soma. Mas não tem como converter um objeto, que é um tipo complexo de estrutura, para um número inteiro para realizar a soma com o 4. Você pode ver que o PHP ele deu esse erro, mas ainda assim a gente vê que aqui embaixo aqui ele ainda retornou como 4, ou seja, no final ainda ele considerou esse objeto aqui como 1, somou com 3, a gente pode ver aqui, ó, 3 e ainda se somou 4. Se isso aqui tivesse dentro, por exemplo, do nosso programa, um sistema financeiro, um RP, às vezes lá num relatório financeiro estaria mostrando valor divergente e dificilmente a gente iria conseguir encontrar a causa. Então, o ruim dessa estrutura aqui, da gente permitir atributos do tipo public, é porque ele aceita qualquer coisa e a gente não consegue tratar isso. Nós até podemos vir aqui no método somar aqui e fazer um monte e fazer validações. Ajuda. Mas ainda assim não é bacana porque o dado ele já está errado dentro do objeto. O ideal é que esses atributos eu garanta que eles dentro do objeto eles sejam com o valor correto. Então, com isso, nós precisamos proteger a entrada desses valores. E para fazer isso, nós vamos permitir a manipulação desses atributos somente através de métodos. Na orientação objeto, métodos para manipular atributos, eles recebem um nome de métodos get set, que nada mais são do que métodos com o prefixo get e concatenado com o nome do atributo, ou um método com o nome set concatenado com o nome do atributo. O método get para recuperar o dado daquele atributo, o método set para a gente armazenar um valor nesse atributo. Qual que é a vantagem dessa abordagem? É que a gente consegue fazer validações, a gente consegue falar pro nosso sistema que se em algum momento esse valor for passando o valor errado, no caso aqui, igual a gente passou aqui um objeto, o nosso objeto ele saiba falar que, olha, você passou um objeto e eu não vou poder realizar esse cálculo, eu preciso que seja passado um número. Então, com isso, a primeira coisa que nós devemos fazer é proteger nossos atributos. E como é que a gente faz? Utilizando a visibilidade private. A public, essa visibilidade pública no PHP permite que o atributo ele seja acessível fora da classe, que nem a gente acessou aqui. E o private ele faz com que esse atributo ele não seja acessado fora. Então, a partir do momento que eu mudo a visibilidade desses atributos, ou seja, estou protegendo eles para não serem acessados fora, se eu executar, o PHP ele vai falar que esses atributos você não pode ser acessado porque eles são do tipo private, como pode ser visto aqui, ó. Então isso aqui mais não é permitido. Então se eu quero manipular esses valores, agora eu preciso fazer isso através de métodos. Então eu vou criar um método do tipo público, porque é o método que ele vai ser utilizado. Vou criar o método set valor a. Valor public. Faltou o function aqui. Function valor a. E esse valor a, o que ele vai fazer? Ele vai receber
um número, espera-se que eu receba um número e set número, cadê? Set valor a é igual a esse número que é passado por parâmetro. E vou fazer também para o b. Que eu vou substituir aqui por b. Agora eu posso vir aqui dentro da minha variável, eu vou ter o objeto cálculo. Dentro desse objeto eu tenho o método set valor a, que eu posso passar aqui 1, set valor b, que eu posso passar aqui o valor 5. Se eu executar, caso não tenha nenhum erro no meu programa, ele deve retornar um valor 6. Observe que ele retornou o valor 6. Só que ainda há uma falha, porque eu ainda posso vir aqui e fazer isso, passar um valor errado aqui, e o meu objeto ele ainda não tem essa validação, ele não consegue falar que, olha, você está passando o valor errado. Então, aquele mesmo erro que a gente teve anteriormente, ó, ele continua falando que o objeto não pode ser convertido para inteiro, justamente aqui na linha 20, que é onde ele tenta fazer a soma. Ele, independente do objeto que é passado aqui, ele considera esse valor como 1, somando com 5, 6, ele ainda retorna. Ainda assim, isso aqui está errado. Então, eu preciso fazer uma validação. E para fazer uma validação, o que acontece? Eu vou criar um método. Como eu tenho 2 métodos, eu vou ter que fazer a validação aqui, vou ter que fazer a validação aqui. Para eu não ter que ficar repetindo o mesmo trecho de código em 2 métodos, eu vou criar um método aqui chamado, a visibilidade dele vai ser private, porque ele é um método que vai ser utilizado pelos métodos set, e só que eu não quero que ele seja acessível. Eu não quero que ninguém mais utilize ele, a não ser que esses 2 métodos set. Então ele vai ser chamado private function validar número. Ele vai receber um valor qualquer para ser validado. E aqui dentro eu vou fazer a seguinte condição: se no PHP há uma função chamada numeric, e essa função numeric ele retorna true ou falso caso o valor informado seja um número. E aqui eu vou falar o seguinte: se essa função não for numérica, eu quero que uma exceção seja lançada. Para eu lançar a exceção no PHP, é for new exception. E vou falar aqui que valor informado não é um número. E vou chamar esse método aqui. Vou passar para ele esse possível número. O this aqui eu escrevi errado. Vou passar aqui. E vou executar de novo o meu programa. Agora, observe aqui um método setValor A e setValor B. Eu valido o número antes de eu setar o valor nos atributos do objeto. Então, espera-se que agora, quando eu executei esse programa, um erro seja lançado, em vez de ter esse erro aqui, que é menos amigável, esteja uma mensagem mais clara falando que o valor informado não é um número. Então, se eu executar o meu programa, vamos ver se a minha validação funcionar. Funcionou, um erro foi lançado, uma exceção, lembrando que aqui eu lancei uma exceção, e a mensagem do erro, ela é mais direta: olha, um valor informado não é um número. Então eu já estou falando que, olha, você passou por um valor, só que ele não é aceito. Se eu vier aqui
e trocar isso aqui, por exemplo, por uma string e executar, ele vai reclamar da mesma forma. Carregando aqui, ele deu a mesma mensagem, mas se eu vier cá, e mesmo que seja dentro de aspas, eu passar o número, vou colocar aqui 15, agora ele é capaz de somar aqui. Então observa o seguinte, com isso eu tratei o encapsulamento do meu objeto. Encapsulamento eu proteger determinados elementos que não sejam chamados externamente, no caso que eu protegi os atributos A e B, protegi um método que ele valida uma regra de negócio do meu objeto e permitir somente que 3 métodos fossem expostos, que é o método somar, o método setValor B, o método setValor A. E com isso eu tornei o meu objeto mais robusto. Então com isso eu termino aqui mais esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e até o próximo vídeo.